Ano 1987. Depois de ter passado por quase todas as emissoras de Londrina, depois de ter feito televisão, finalmente surgiu a oportunidade de ir para São Paulo. Poxa vida, São Paulo. Fazer o que em São Paulo? Eu estaria preparado para trabalhar em São Paulo? Como seria a minha estada em São Paulo? Eu fui, cara e coragem. Em São Paulo, o Paulo Abreu, que é dono da Super Rádio Tupi, ele é proprietário até hoje da Super Rádio Tupi, por intermédio do Hélio Barroso, que era o diretor da Atalaia aqui, ele tinha um escritório em São Paulo, HB, que era um escritório de fomento, de propaganda. O Hélio deu um toque para o Hélio Barroso, dizendo que eu estava em São Paulo e que eu era um bom profissional, eu já havia trabalhado com ele. Ele queria me ouvir. Pediu para eu ir até a Super Rádio Tupi falar com o Paulo Afonso. Cheguei lá, o Paulo Afonso era um comunicador e que tomava conta da rádio. Quando eu cheguei e gravei, na hora eu fui contratado. Eu fazia o Matutino Tupi, eu, Gessner Las Casas, o Heron. Depois eu fazia um programa chamado Bom Dia, mas Bom Dia mesmo, que ia das 9 até o meio-dia ou até 1 da tarde, das 10 até 1 da tarde, coisa assim. E o Carlos Aguiar, saudoso Carlos Aguiar, fazia um programa lá também. Eu fiquei na Super Rádio Tupi, que na verdade não era a Super Rádio Tupi de verdade, era uma emissora chamada Rádio Difusora, de uma daquelas cidades ali da região metropolitana de São Paulo. Era a Rádio Cacique, depois virou Difusora e depois virou Tupi. Então eu trabalhei na Super Rádio Tupi e da Tupi, o Lázaro Procópio, que trabalhou lá, foi para a Globo, para fazer o Globo no Ar e o Jornal da Excelsior. Ele sempre estava ali nas imediações da Vila Guilherme, onde ficava a Tupi na época, e um dia ele deixou vazar a informação de que estava saindo da madrugada da Globo, indo trabalhar durante o dia para fazer o Globo no Ar, nos fins de semana, e para fazer o balanceio do Osmar Santos. E eu, quando soube dessa informação, fui para a Rádio Globo, para falar com Heródoto Barbeiro, que era o diretor de jornalismo na época, uma das primeiras pessoas com as quais eu cruzei na rádio. Foi o Jorge Lunardi, que trabalhou em Londrina. O Jorge Lunardi me apresentou para o Milton José, que me levou até o Heródoto Barbeiro. Fiz o teste, havia acho que 13 fitas em cima da mesa do Heródoto, e o próprio Heródoto comentou comigo, falou, olha, são 13 profissionais que gravaram aqui, como a locução do Globo no Ar faz parte da plástica da Rádio Globo, então isso vai ter de passar pelo crivo do Alfredo Raimundo. Se o Alfredo escolher, parabéns. Se ele não escolher, infelizmente eu não posso dar o meu pitaco com relação à contratação do apresentador do Globo no Ar. Saí dali meio contente e meio descontente, porque eu não estava acreditando que fosse ser chamado. No dia seguinte, eu fiz o Matutino Tupi e quando iniciei o programa Bom Dia, mais Bom Dia mesmo, a secretária veio me avisar que tinha uma ligação e era alguém da Globo, sei lá, acho que é Globo. Aí eu já sabia do que se tratava, fui correndo, atendi e a secretária me disse, olha, passe no departamento pessoal, você já pode trazer toda a sua documentação, você estreia hoje à meia-noite em O Seu Redator-Chefe. Nossa! Saí ali da Rádio Tupi, já fui providenciar os papéis, fui para a Rua das Palmeiras e tal. E aí eu ia estrear meia-noite, 11 horas da noite eu já estava lá. E junto comigo chegando os jornais do dia já com as edições publicadas, comentando sobre a minha estreia. E eu estreei
em o seu redator-chefe junto com o Cléo Medeiros. Ei, Cléo Medeiros, isso é um profissional espetacular. Aprendi muito com o Cléo. Uma pessoa assim com uma capacidade enorme, o que tinha de capacidade, tinha de simplicidade. Me lembro que o primeiro redator-chefe foi uma loucura para apresentar, eu suava muito, muito nervoso, muito na expectativa, mas quando entrou a vinheta, e as vinhetas todas eram na voz do Ed Musarif, então você imagine a responsabilidade. Quando entrou a vinheta, que abriu o microfone e eu falei, um novo dia em São Paulo, que eu senti o retorno, a resposta do que eu havia falado, aquilo foi me tranquilizando. Mas no primeiro dia, a noite toda, a cada edição do Globo no Ar, a cada edição do Repórter Excelsior, ao programa que eu fazia também, o melhor da música de todos os tempos na Excelsior, era uma emoção a cada instante daquela madrugada. Foi uma madrugada inesquecível. Até que culminava com a última edição do Repórter Excelsior, última edição do Globo no Ar e a gravação das manchetes do jornal O Globo, que vinham do Rio de Janeiro, as manchetes, eu gravava em São Paulo, e também a previsão do tempo que eu fazia dentro dos programas ecléticos da rádio. Na época era Célio Guimarães, depois passou para Gilberto Barros, depois Eli Correia, Paulo Lopes, enfim, eu trabalhei com essa gente toda. E foi tudo muito bom, foi uma experiência muito gostosa e muito emocionante também, experiência inesquecível. Algum tempo depois, me parece que um ano depois de eu ter estreado no Sistema Globo de Rádio, eu fui convidado para trabalhar numa rádio chamada Imprensa FM, que tinha uma programação musical muito parecida com a programação que a gente ouve na Antena 1, por exemplo, na Transamérica Light, aqui de Apucarana, ou mesmo na Aioba, que é esta emissora que está com uma programação diferenciada em Londrina. Era uma programação daquele tipo, todo ao vivo, toda a programação era feita ao vivo, e eu fazia lá os boletins e apresentava, apresentava a programação. Depois a rádio foi arrendada para um grupo gospel, eu comecei a fazer programa gospel na Imprensa FM, até que chegou um ponto eu não aguentava mais esse trabalho que ia da meia-noite até o dia seguinte, ao meio-dia, e eu ainda tinha que encontrar tempo para visitar as produtoras de áudio e vídeo, as agências de propaganda. Ficou muito apertado, eu acabei me desligando da Imprensa FM, fiquei só com o Sistema Globo de Rádio e com as visitas. No mercado publicitário, por exemplo, eu não consegui entrar, não consegui emplacar. Era um grupo fechado, mas o segredo dos profissionais era o segredo. Então ninguém dizia nada, você tinha que descobrir tudo no peito. Até contei com a ajuda do Franco Neto, da Jovem Pan, nós fomos em vários lugares, com o Altair Correia, já falecido, saudoso Altair Correia, e outras pessoas que engatinhavam neste segmento de gravação publicitária em São Paulo. Só sei dizer para você que não vingou. Com o passar dos anos, o que aconteceu? Eu cheguei à conclusão de que, porque o custo de vida em São Paulo, a forma como eu vivia era bastante pesada. Cheguei à conclusão de que tudo que eu ganhava eu gastava. Para comer, beber, dormir, morar, passear. E eu comecei a analisar as coisas e cheguei à conclusão de que se eu voltasse para Londrina, ficariam elas por elas. Que eu ganho lá, gasto tudo lá. Ganharia menos em Londrina, gastaria tudo também, só que eu estaria numa cidade com a possibilidade de oferecer a mim uma vida mais confortável, mais tranquila, uma cidade menor. Eu voltei para Londrina em 1991. Aí, lógico, você volta com
aquele prestígio diferenciado de alguém que saiu daqui, trabalhou em grandes emissoras e estava de volta. E eu não voltei como um fracassado. Eu voltei como alguém que tivesse saído de uma cidade grande, de grandes emissoras, em busca de tranquilidade para cuidar dos filhos. Eu tenho 2 meninas. E para dar conforto e qualidade de vida para as filhas, no caso. Voltei. Nas histórias do rádio, que eu estou contando para você, a nossa próxima pegada vai ser essa minha volta. Como é que foi a minha volta, e que já faz tempo, em 1991. É isso aí.